Será que é viável alcançar uma marca como R$ 1 milhão ou qualquer outro número importante para você saindo do zero? Eu tenho certeza que sim, é isso que eu quero mostrar nesse vídeo, que eu acho que vai ser muito importante para você e para pessoas queridas. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ter outros conteúdos de alto nível que eu preparei para você. R$ 1 milhão, será que faz uma pessoa feliz, independente, resolve sua vida financeira? Dependendo do estilo de vida, provavelmente não. Mas é importante chamar a atenção que muitas vezes, se eu não estabeleço metas a serem alcançadas na minha vida, eu não vou conseguir ter liberdade jamais, porque quando metas estão claramente definidas e essas metas me permitem trabalhar melhor os investimentos, eu vou ter maior liberdade de acessar investimentos mais interessantes, montar uma carteira devidamente diversificada, aproveitar oportunidades como investir no exterior, investir em criptoativos, enfim, coisas que é possível fazer com pouco dinheiro, mas que muitas pessoas não fazem porque com pouco dinheiro não vejo grandes transformações na minha vida. Então, se eu quero sair do zero, estou começando a investir agora, ou tenho investimentos de má qualidade, me conscientizei, despertei para a oportunidade de investir bem. Será que com a idade que eu tenho, você pode ter 30, 35, 40, 45, 50, 60 anos, dá para alcançar uma marca simbólica como R$ 1 milhão? Dá para alcançar a independência financeira? Sim, desde que você pare, pense, organize as suas ideias, organize os erros que você vem cometendo, que talvez tenham impedido que você multiplique melhor seu capital e monte uma estratégia. Não é simplesmente investindo bem que a gente chega a bons resultados, porque você pode muitas vezes investir bem, mas não está preparado para volatilidade, por exemplo. O bom investidor que não conta com um momento de crise, que não conta com sobe e desce na bolsa, no câmbio, nos ativos que investiu, provavelmente está atuando de forma ingênua e pode se tornar uma pessoa muito ansiosa, desesperada diante de algum movimento mais intenso do mercado e muitas vezes desfazer o investimento quando é o momento de investir mais, abandonar uma boa estratégia quando sente que talvez não está correspondendo às suas expectativas, muitas expectativas superficiais por falta de um plano. Então, qual seria esse plano para sair do zero e alcançar uma marca de 7 dígitos como R$ 1 milhão? Em primeiro lugar, é importante fazer contas, usar algum simulador, usar algum tipo de tabela que permita você entender qual o tamanho do seu esforço mensal durante o tempo que você pretende multiplicar o seu dinheiro diante da rentabilidade estimada que você pode ter para sua carteira. Tem alguns elementos importantes a destacar aqui. Qual seria uma rentabilidade estimada? Se você não tem conhecimento nenhum, se o seu perfil é conservador, se você hoje não conta com apoio e orientação de assessor de investimentos, talvez usar o rendimento da renda fixa, a taxa Selic como referência, seja um começo. Mas isso é um desperdício de oportunidades. Mesmo o mais conservador dos investidores, aquele que tem apenas um plano de previdência, um fundo de previdência para construir sua renda futura, deveria adotar, nesse fundo de previdência, por exemplo, uma estratégia moderada para arrojada, já que conta com o longo prazo, já que conta com muitos anos para multiplicar o seu capital numa estratégia de balanceamento, em que você tem uma composição entre renda fixa e renda variável, e o seu produto, a sua carteira, a sua estratégia vai aproveitar o sobe e desce de bolsas, o sobe e desce de moedas para surfar os momentos de recuperação de crise, os momentos de maior rentabilidade que essa carteira pode oferecer. Então, uma estratégia moderada me permite hoje ganhos que eu posso projetar como sendo entre 6 a 8, em alguns casos 10% ao ano acima da inflação, quando eu tenho uma postura mais ativa. Tá? Eu estou sendo otimista porque eu entendo que as pessoas que começam a investir vão se dedicar aos investimentos, vão estudar as alternativas, vão se envolver cada vez mais com as ferramentas e melhorar o desempenho da sua carteira ao longo dos anos. Colocar o seu dinheiro e esquecer não funciona. Uma ótima carteira de ações pode se tornar uma péssima carteira de ações sem as devidas atualizações. Então é importante você entender que a sua atividade, mesmo que uma vez por mês, mas envolvido com a carteira, estudando as alternativas, avaliando se o que você tem continua bom ou se há alternativas melhores no mercado, vai fazer com que você consiga garantir esse ganho que a gente entende como sendo razoável, se aproximar dos 8, 10% ao ano. Uma outra preocupação que você tem que ter na construção desse milhão é entender se você consegue poupar o valor que você precisa dentro do prazo a que você se propõe. E aí é uma questão de atentar para as consequências das escolhas que você fez no passado
e verificar se não é o caso de rever o estilo de vida, porque muitas vezes estamos pagando itens de consumo, serviços que não são tão necessários, ou muitas vezes entendemos que era possível pagar algum item mais caro, como a moradia, sem levar em consideração os itens acessórios, como o custo de vida na região, os impostos, o condomínio, e muitas vezes uma pequena mudança em um grande item, como diminuir em 10% o valor da moradia ou do automóvel, pode trazer um grande impacto no seu orçamento. Então, esse esforço regular que você precisa colocar em prática é muito importante. Então, é uma lógica de matemática financeira entender que um certo valor investido por mês, durante um certo tempo, numa certa carteira de investimentos, vai trazer o resultado que você espera. Agora, para muita gente, esse cálculo pode trazer uma certa frustração, porque você entende que talvez num certo momento da sua vida você comece a investir, estipula um prazo talvez de 1 ano e meio, 2, 5, 10 anos para chegar no resultado que você gostaria, e o que a tabela ou o cálculo diz para você é que o esforço mensal a ser feito é muito maior do que o que você pode fazer. Há uma ponderação a ser discutida aqui. Será que, de repente, se você tem que poupar 30%, 40%, 50% da sua renda, não é o caso de rever o estilo de vida e fazer um sacrifício por um curto período de tempo, 4, 5 anos? Ou, de repente, a pessoa não está tão pressionada pelo tempo, ela está mais preocupada com o quanto ela consegue investir, e com aquele valor que ela consegue investir, ela faz uma projeção e vê que vai conseguir alcançar o seu primeiro milhão ou a independência financeira daqui a 40, 50 anos. Parece tempo demais? A minha recomendação é que, sendo tempo demais ou aparentando o esforço ser maior do que o necessário, a minha recomendação é que a pessoa simplesmente comece. Porque, ao começar e se dedicar ao seu projeto, eu espero que 2 fenômenos venham a acontecer. O primeiro fenômeno é que, se o prazo parece muito longo para alcançar o objetivo, você vai perceber que, ao se dedicar ao seu projeto ao longo desse prazo, você vai ter a oportunidade de entender melhor os investimentos, entender melhor as oscilações do mercado, entender melhor as oportunidades trazidas por assessores de investimentos, carteiras recomendadas, pelo bom serviço que um banco de investimentos pode trazer a você, e com isso você pode, ano a ano, ir melhorando o desempenho da sua carteira, encurtando o prazo que parecia muito longo. Tem um outro efeito que eu espero que aconteça para muitas pessoas, eu vejo que nesses meus mais de 20 anos de consultoria realmente acontece quando a pessoa se dedica ao seu projeto, é que você tendo planos consistentes que vão te levar a objetivos que são muito importantes para você, que vão te trazer uma recompensa muito grande, esses elementos servem como algo fortemente motivacional que te faz acordar melhor para o trabalho, te traz maior disposição para suas atividades diárias. Isso tende a melhorar o seu desempenho profissional. Isso pode fazer com que a renda também aumente como consequência dessa vida guiada por objetivos bastante motivadores. Então, sempre que eu faço uma projeção de longo prazo, eu vou usar elementos um pouco mais otimistas do que a média das pessoas, porque eu entendo que se a pessoa estabeleceu um projeto e esse projeto aconteceu exatamente como previsto, algo deu errado. O errado no sentido de se aconteceu como previsto é porque não houve melhorias ao longo de um processo de médio e longo prazo. Então, partindo do zero, entenda que não é apenas um processo de fazer um esforço financeiro, de encontrar bons investimentos e contar com o tempo. A sua curiosidade, o seu envolvimento, a sua dedicação ao seu projeto criam elementos de melhorias que vão fazer com que parecia muito longe, muito distante, se torne algo mais viável. E aí, ao pensar em um primeiro milhão, talvez não, com certeza esse primeiro milhão vai ser muito mais difícil, muito mais sacrificado do que o segundo, o terceiro, o quarto, porque nos investimentos tudo é exponencial. Quanto mais capital você tem, melhores as oportunidades que você encontra, melhor a rentabilidade que você pode proporcionar à sua carteira, melhores as condições de multiplicação. É mais fácil você fazer com que 1 milhão se transforme em 2 milhões do que 100 mil se transformem em 1 milhão, porque você tem os juros ou rendimentos do seu patrimônio favorecendo a multiplicação da carteira. Não é apenas a partir de aplicações e investimentos que você faz que você prospera, mas sim a partir de resultados acumulados, e esses resultados vem dos juros compostos dos rendimentos, mas vem também dos ganhos compostos do seu aprendizado, da sua experiência, da diminuição dos erros com o passar do tempo, porque os erros são importantes também fazer boas escolhas. É assim que você vai construir uma carteira de bons resultados. Eu fiz na minha vida, eu fiz na vida de mais de 15 mil alunos que participam do meu curso, são mais de 2 décadas atuando em consultoria, e para mim está mais que claro que esse tipo de postura é fundamental para que você colha resultados mais interessantes. Não basta a boa informação, você tem que procurar
procurar sempre melhorar a sua capacidade de conquistar informações cada vez melhores, de sofisticar cada vez mais seus investimentos e ter uma carteira com desempenho cada vez melhor para multiplicar esses resultados. Lembre-se sempre que enriquecer é uma questão de escolha e as escolhas são resultados do nosso aprendizado. Renda variável, um assunto que é muito perguntado, muito demandado pelos seguidores. A gente vê entre as perguntas dos vídeos, comentários, que as pessoas querem saber um pouco mais. Então a gente abre aqui uma série sobre renda variável, respondendo talvez um questionamento que seja o mais comum dentre aqueles que perguntam sobre a renda variável, que é quando investir em renda variável. Primeiro ponto, é importante entender o que é renda variável, né? A gente tem feito vários vídeos sobre renda fixa, acho que está claro o conceito de renda fixa, que é aquele recurso que você empresta para alguém em troca de uma remuneração, que pode ser conhecido ou não, né? Se for pré-fixada é conhecida, se for pós-fixada é um critério conhecido, mas a rentabilidade será conhecida no final. Quando se trata de renda variável, é tudo aquilo que você compra a um certo preço na expectativa de formar um valor maior, de vender por um preço maior, de em algum momento no futuro se desfazer daquele ativo com alguma valorização, ou se não for o caso de se desfazer, você compra aquele ativo na expectativa de dividendos, de ganhos, de rendimento, de aluguel, alguma coisa nesse sentido. Então, renda variável eu posso simplificar como ações, imóveis, títulos em geral, títulos que representem contratos de ouro, contratos de dólar, contratos de gado, de energia, enfim, são os típicos produtos de renda variável. E não há lugar melhor para falar sobre renda variável do que aqui na B3, né, a Bolsa de Valores do Brasil, onde há alguns anos atrás havia o pregão que fica lá embaixo, o antigo pregão, onde as pessoas negociavam, aquela imagem do negociador com o telefone na orelha, compra, vende, aquela disputa que se fazia no Viva Voz, e que hoje é feita através dos home brokers, uma negociação eletrônica. Se você abre conta numa corretora, se você abre a conta aqui no BTG Pactual, entra no home broker, você vai ver, vai escolher um título e vai ver uma relação daqueles que estão comprando e daqueles que estão vendendo. Quando alguém que está comprando concorda com o preço de alguém que está vendendo, é feita a negociação. Então, basicamente, é assim que se negocia a renda variável, né, numa bolsa que não é diferente, por exemplo, de você comprar um imóvel através de uma corretora, de uma imobiliária. Você procura uma imobiliária, está atrás de um imóvel para morar, o corretor vai te ajudar a encontrar alguém que esteja vendendo para você fechar negócio. Então, o primeiro ponto importante ser entendido é que o mercado de renda variável, o mercado de bolsa, nada mais é do que um mercado de padronização das negociações. Você poderia, com o dinheiro que você tem, procurar empreendedores dispostos a ter sócios e dispostos a vender parte dos seus negócios para você, capitalizando essas empresas, entrar como sócio. Teria que negociar um contrato, teria que avaliar as condições de dividendos, teria que avaliar as condições de participação nesse negócio, teria toda uma burocracia, todo um trabalho. Quando uma empresa abre capital na bolsa, quando essa empresa se torna uma SA de capital aberto, o que ela está fazendo é padronizar essa oportunidade de ter sócios, ou seja, convidando investidores com diferentes níveis de capital, diferentes condições de aquisição de propriedade, de participar do seu negócio, participar do sucesso e insucesso do seu negócio, comprando ações da sua empresa. Então, o que você faz ao comprar ações é comprar uma fração de uma empresa na qual você acredita e cujos resultados serão compartilhados com todos os acionistas, inclusive com você. Não é uma participação totalmente aleatória, todo aquele que detém ações será convidado a participar de assembleias de acionistas para participar, votando ou não, dependendo do tipo de ações que tem, votando ou não, nos critérios de distribuição de resultados, nos critérios de retenção de lucros, de não distribuição de resultados para que essa empresa cresça. Então, investir em renda variável é você participar do sucesso de algum tipo de ativo que pode ou não valorizar com o tempo, dependendo do sucesso da administração desse ativo, no caso das empresas, dependendo do sucesso da economia, quando se fala de imóveis, quando se fala de outros contratos. E a questão é, quando investir em renda variável? Eu tenho que esperar o momento certo da bolsa começar a subir, tenho que esperar o momento certo da economia para que ela comece a se recuperar, para que eu possa investir em ações, para que eu possa entrar num fundo de ações? E a resposta é que não. Na verdade, diferentes cenários trazem diferentes oportunidades para diferentes empresas. Se você tem um cenário de alta do dólar, certamente empresas importadoras serão prejudicadas, mas certamente empresas exportadoras estarão celebrando. Se você tem um cenário recessivo em que as pessoas consomem menos, certamente empresas que se propõem a massificar produtos de luxo serão
prejudicadas. Certamente empresas de varejo serão favorecidas porque absorverão os negócios daquelas empresas que deixam de vender. Então, para investir em renda variável é importante você, no mínimo, ou entender um pouco, estudar um pouco sobre mercado, sobre notícias, sobre economia para poder fazer negócios, ou, se essa não é a sua praia, você procurar algum tipo de intermediário que lhe ajude a adotar estratégias que se beneficiem desses mercados. Por exemplo, escolher um fundo de ações para investir, em que você vai analisar os diferentes fundos de ações do mercado e aí, de acordo com as estratégias de cada fundo, que são descritas nos prospectos desses fundos, você vai criar empatia ou não com a estratégia de um certo gestor e adquirir cotas desse fundo. Então, quando investir em renda variável, a resposta é que é sempre. Na verdade, em qualquer cenário, qualquer empresa pode se beneficiar dependendo do que é o seu mercado. Você pode ter um cenário tipicamente recessivo em que o índice da Bolsa de Valores ele se mostra decadente, ou seja, na média as empresas estão perdendo dinheiro, mas algumas poucas empresas estarão se beneficiando muito desse cenário, lucrando muito. E se você analisar os últimos anos do índice Bovespa, muitos irão dizer que, puxa, mas é um índice que esteve estagnado, um índice que não trouxe grandes resultados. Sim, se você investisse no índice. No mesmo período, algumas empresas entregaram resultados de mais de 1000% porque tiveram estratégias muito bem sucedidas para esses cenários recessivos, para lidar com um consumo muito particular dos investidores naquele momento. Então, isso vale para qualquer mercado. Mercado de imóveis. Eu posso dizer que o mercado de imóveis não se valoriza durante anos no Brasil, mas você vai analisar o mercado de imóveis como um todo. Apesar da média estar ruim, você vai entender que há cenários, ou existem locais que estão decadentes, perdendo muito valor e sofrendo muito com a crise, imóveis que estão abandonados, imóveis que estão esperando locador há muitos anos, regiões que estão se deteriorando economicamente e, ao mesmo tempo, regiões que estão absorvendo algum fluxo migratório, alguns novos negócios, empresas estão se valorizando. Então, quando se fala de renda variável, sempre a média será uma referência burra, será uma referência cega para você, para lhe dar uma pista de investir ou não. Ela pode ser uma referência de médio e longo prazo, uma referência para uma carteira que está construindo talvez um plano para a previdência, que você tem um pouco de renda variável, um pouco de renda fixa. Na média, sua renda variável perdeu, está clara ali a oportunidade de que algo ficou barato e você tem que tentar entender o que daquilo que está barato está servindo de oportunidade para você investir e fazer bons negócios para o crescimento da sua renda. Então, renda variável é um mercado mais complexo, é um mercado, porém, muito acessível, muito simples para aquelas pessoas que se imaginam investindo em imóveis, em gado, em empresas, qualquer tipo de ativo que você possa negociar no mercado, de alguma forma você vai encontrar no mercado financeiro, seja no mercado de bolsa, seja no chamado mercado de balcão, né, em que você vai ter que contar com a ajuda de um corretor para encontrar alguém que esteja vendendo algo para você para poder negociar, mas enfim, é um mercado que você entendendo esse mercado, você estudando esse mercado, você buscando conhecimento, você vai encontrar mesmo nos cenários mais recessivos, mesmo nos cenários que o pessoal diz que a bolsa está em baixa, vai encontrar excelentes oportunidades de fazer negócio e criar resultados muito acima da renda fixa. Fica o convite para você entender um pouquinho mais sobre renda variável. Vou fazer outros vídeos sobre esse assunto para desmistificar aquele que não é um mercado para poucos, na verdade é um mercado para todos, afinal, bolsa é para pulverizar a oportunidade entre todos aqueles que querem participar do sucesso dos negócios no país em que vive. Sucesso em suas escolhas, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.